we will read from verse 12 through verse 26. Então nós vamos ler do capítulo 1, os versículos 12 até o capítulo 26. Filipenses 1, do 12 ao 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido em todo o meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne, e estou convencido disto. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o progresso e gozo da vossa fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. So as Paul is talking about his imprisonment, Então, à medida que Paulo está falando sobre o seu aprisionamento, and he concludes in verse 20 e ele conclui no versículo 20, that Christ will be magnified no matter what happens to him, que Cristo vai ser magnificado não importa o que aconteça a ele, whether it be by life or by death. seja por morte, seja por vida. It's almost as if Paul puts down his pen É mais ou menos como se Paulo colocasse a sua pena and then meditates on his life e começasse a meditar sobre a sua vida and on his coming death. e acerca da sua morte que estava próxima. And then he picks up his pen again E aí ele pega a sua pena de novo. and he writes the great motto of his life. E aí ele escreve o grande modelo da sua vida. And in Greek it is simply this: E em grego é simplesmente isso. for me to live, Christ. Para mim o viver, Cristo. To die, gain, Morrer, ganho. because I'm in Christ. Porque eu estou em Cristo. This is my life. Essa é a minha vida. This is my death. Essa é a minha morte. It's all Jesus Christ, Tudo isso se resume a Cristo. by faith. Pela fé. So as we're preaching today to you about this doctrine of justification by faith in Christ, À medida que nós estávamos vendo anteriormente de manhã sobre justificação pela fé em Cristo, and we looked first this morning at what justification is, e nós olhamos em primeiro lugar aquilo que a justificação é, and then we looked at how we experience faith, e aí nós olhamos em segundo lugar como nós experimentamos a fé. now I want to look with you at what this life of faith is in relationship to Jesus. Agora eu quero olhar com vocês o que essa fé é e como é que ela se dá no relacionamento com Jesus Cristo. So I want to answer the question, Então eu quero responder à pergunta: how do we really live by faith in Christ? como nós vivemos de fato em fé por Jesus Cristo? In two Em thoughts.
com dois pensamentos. How Christ can be our life, Como Cristo pode ser a nossa vida and how death can be our gain. e como a morte pode ser o nosso ganho. Let's pray. Vamos orar. Lord Jesus, we thank thee so much for this amazing, simple text in Philippians 1:21. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela simplicidade desse texto que nós acabamos de ler em Filipenses 1:21. Help me to stammer a few words about it now. Me ajude a desenvolver algumas palavras neste momento. Words that will honor thee and be true to the experience of thy people. Palavras que vão honrar ao Senhor e que vão contribuir para a experiência dessas pessoas aqui. And do help us to live Christ and to die gain, E nos ajude a viver Cristo e a entender a morte como ganho, so that we may live to thy honor and glory, para que nós possamos viver em honra e glória ao Senhor, and that our life and our death may be in Jesus Christ. e que a nossa morte e a nossa vida possam estar firmada em Cristo Jesus. We pray in Jesus' E name. nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém. Well, Charles Spurgeon said that we should often, as preachers, preach the big texts of the Bible. Charles Spurgeon disse algumas vezes que nós, como pregadores, devemos pregar o grande texto, Big texts of the Bible. o grande texto da Bíblia. This is certainly one of those big texts. Esse certamente é um dos grandes textos. It's a grandeur text. É um texto que se abre de maneira grandiosa. For me to live, Christ, Para mim, o viver é Cristo and to die, gain. e morrer é lucro. This is enough to live by and enough to die by. É o suficiente para moldar a nossa vida e a nossa morte. But what does it really mean? Mas o que de fato significa? What does it mean for me to live Christ? O que de fato significa para mim viver Cristo? I think it means four things. Eu creio que significa 4 coisas. First of all, it means to be linked to Christ. Primeiro, significa estar conectado a Cristo. That's what we call justification. É isso que nós chamamos de justificação. In justification, we don't become one with Jesus in the sense that we become Jesus. A ideia de justificação é que nós nos tornamos um, mas não que nós nos tornamos Jesus. But we become linked to Jesus. Mas nós estamos conectados a Jesus. Like one link in a chain in a necklace is connected to the next link. É como aquele pedaço numa corrente está conectado ao outro pedaço. You can't pull the two links apart. Você não consegue separar esses 2 pedaços. They belong together. Eles estão conectados juntos. We are one in Christ and with Christ, but we are not Christ. Nós estamos conectados, ligados a Cristo, somos um com Ele, mas nós não somos Cristo. Our forefathers called this sacred, vital union with Jesus Christ. Nossos antepassados chamaram isso de união sagrada com Cristo. This union with Christ is foundational for our life. Essa união ela é fundamental para a nossa vida. It means we're connected with Him. Significa que nós estamos conectados a Ele. But you see, that was not always the case for the Apostle Paul. Mas esse não foi sempre o caso para o apóstolo Paulo. Originally, as a Pharisee, he persecuted Christians. Antes, originalmente, Paulo perseguia os cristãos. If Paul had to put down his life in one word, Se Paulo tivesse que definir a sua vida em uma palavra, before he was converted on the way to Damascus, antes de ser convertido no caminho para Damasco, he would have had to say, for me to live is Moses, para mim o viver é Moisés, because I do everything right according to the law. porque eu faço tudo de maneira correta de acordo com a lei. I glory in legalism. Eu me glorio no legalismo. I glory in man-made righteousness. Eu me glorio na justiça humana. But on the way to Damascus, that all changed. Mas no caminho para Damasco, tudo isso mudou. A light shone from heaven. Uma luz veio dos céus. Paul fell to the earth, Paulo caiu com o rosto em terra, trembling, tremendo, astonished, aterrorizado, blinded, cego,
conquered by God. conquistado por Deus. And you know the story. Vocês conhecem a história. His friends took him into Damascus. Seus amigos o levaram para Damasco. For 3 days he could not see, Por 3 dias ele não conseguia enxergar, he could not eat or drink. ele não conseguia nem comer ou beber. He could only pray. E a única coisa que ele conseguia fazer era orar. And there in the street called Straight, E aí, nessa rua, the street called Straight, nesse caminho direita, mas não é direita, the Holy Spirit, caminho estreito. the Holy Spirit led this persecuting Pharisee to Jesus Christ. O Espírito Santo levou esse homem a Jesus Cristo. And the scales fell from Paul's eyes. E as suas escamas, elas caíram dos seus olhos. And he could say, "It pleased God to reveal his son in me." E ele pôde dizer: aprove a Deus revelar o seu filho a mim, That I might preach him among the heathen. que eu possa pregar a Cristo para aqueles que não enxergam. His creator became his redeemer O seu Criador agora é o seu Redentor and his Lord. e seu Senhor. Let me explain this by a simple illustration. Deixa eu exemplificar isso com uma ilustração. There was a young boy named Tom. Tinha um jovem chamado Tom, He was 10 years old. com 10 anos de idade. He built himself a very special boat. Ele construiu para si um barco muito especial. And every day he took the boat down to the river. E todos os dias ele levava esse barco para o rio. And he ran along the riverbank, pulling the boat along on the river with a string. Então ele corria ali na margem, puxando o seu barquinho ali na água. One day it was very windy, E um dia estava ventando muito. and the wind ripped the string out of Tom's hand, E o vento partiu a corda que estava ligada ao barco. and the boat sailed away. E o barco foi velejar sozinho. Tom was very sad. Então estava muito triste. But a few days later, he's walking in a downtown area, Mas alguns dias depois ele estava em um outro lugar da cidade. and he sees his boat in a shop window. E ele vê o seu barquinho lá numa loja, numa vitrine. So he walks into the store, Então ele entra lá na loja and he says to the owner of the store, "I want my boat." e ele fala pro dono da loja: eu quero meu barco de volta. No, the owner says, "That's my boat." E o dono da loja falou: não, esse barco é meu. No, Tom says, "You don't understand. Não, Tom, você não está entendendo. I made that boat belongs to me." O Tom falou, né? Eu fiz esse barco é meu. No, the owner said, "You don't understand. E aí o dono da loja falou: não, você que não está entendendo. I bought that boat belongs to me. Now, if you want it, you can buy it back for $20. Eu comprei esse barco e se você quer esse barco de volta, você tem que me pagar $20. So Tom ran home, Então o Tom foi para casa, got the money together. juntou o seu dinheiro. He went back and he bought his own boat back. Ele foi lá na loja e comprou de volta o seu próprio barco. And he walked out of the store, E ele volta lá da loja, hugging the boat to his chest abraçando com força o seu barco contra o seu peito, and talking to his boat. conversando com o seu barco. He said, "Twice I've owned you. Por 2 vezes você me pertence. First I made you, Primeiro eu te fiz and now I've bought you." e agora eu te comprei. And you see, that's what justification is like. É isso que a justificação é. God made us like a beautiful boat, Deus nos fez como esse barco bonito, but we have sailed away, mas nós velejamos para longe and we said farewell to God. e nós dissemos adeus para Deus. But Jesus comes, Mas Jesus vem, he suffers and he dies, ele sofre e ele morre. and he brings in that double obedience we heard about this morning, E ele traz aquela obediência dupla que nós tratamos nessa manhã. and he reclaims us, E ele nos recupera, and he brings us back to himself, ele nos traz para si, so he can say, "Twice I've owned you. de maneira que ele fala: por 2 vezes você me pertence. First I created you, Primeiro eu te criei and then I bought you e depois eu te comprei with my own blood, com meu próprio sangue. and now you are mine forever. E agora você é meu para sempre. You are linked to me, Você está ligado a mim. and no one can pull us apart. E ninguém pode nos separar. You are mine forever. Você é meu para sempre.
No man can pluck you out of my hands. Nenhum homem pode tirar você das minhas mãos. You are mine and I am yours. Você é meu e eu sou teu. For me to live, Christ. Para mim o viver é Cristo, Because I'm linked to him. porque eu estou ligado a Ele. But secondly, Mas em segundo lugar, to live Christ is to find life in Christ. o viver Cristo é encontrar vida em Cristo. This is what we saw this morning as sanctification. Isso é o que nós vimos essa manhã no que diz respeito à santificação. Every day I find my life in Christ. Todos os dias eu encontro a minha vida em Cristo. Every day I need him as my teaching prophet. Todos os dias eu preciso dele como meu professor profeta, As my interceding priest. como o meu sacerdote que intercede por mim, As my ruling and guiding king. como o rei que domina e me guia. Everything outside of Christ is death, and everything in Christ is life. Tudo à parte de Cristo é morte, e tudo dentro de Cristo é vida. Sin means death to Paul. A morte significa Sin o means pecado death. significa a morte para Paulo. So Christ and sin are antithetical to each other. Então, Cristo e o pecado são coisas antitéticas para Paulo. That's why Paul is so grieved with his indwelling sin. Por isso que Paulo ele se entristece de tal maneira com o seu próprio pecado. He says, the good I want to do, I find myself not doing. O bem que eu quero fazer, eu não faço. The evil that I don't want to do, I find myself doing. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Oh, wretched man that I am. Oh, miserável homem que eu sou. Oh, that all sin in me would be dead. Que todo o pecado em mim morra. Oh, that I could live fully to Jesus Christ. Ah, se eu pudesse viver completamente para Cristo. Who shall deliver me from the body of this death? Quem que me livrará do corpo desta morte? I thank God through Jesus Christ. Eu agradeço a Deus por Jesus Cristo. He gives me life. Ele me concede vida. He is my life. Ele é a minha vida. Oh, to truly live to Christ. Ah, o viver de maneira verdadeira a partir de And in Cristo. Christ. E em Cristo. And by Christ. E por Cristo. And through Christ. E através de Cristo. And for E Christ. para Cristo. Forever. Para sempre. That's my life. Essa é a minha vida. That's my desire. Esse é o meu desejo. Now, if I were to pass out pieces of paper to all of you, Se eu fosse passar para vocês pedaços de papel and it had just one sentence on it, e tivesse apenas uma sentença nele, for me to live, and you had to put in one word, e tivesse a sentença assim, para mim o viver é, e você teria que colocar uma palavra em seguida, what would you put in? o que você colocaria? Friendships, Amizades, reputation, reputação, work, trabalho, children, filhos, my husband, wife, meu cônjuge, money? dinheiro? Or could you honestly put down Christ? Ou você honestamente colocaria Cristo? For me to live, Christ. He's my life. Para mim o viver é Cristo, Ele é a minha vida. Thirdly, to live Christ is not only to find linkage with Christ and life in Christ, but love for Christ. Então, o terceiro, não apenas a nossa vida ser Cristo, não a nossa vida estar em Cristo, mas o nosso amor por Cristo. You know, if you have a wonderful marriage, Se você tem um casamento maravilhoso, you just love your wife so much, você ama a sua esposa de tal maneira, or your husband, ou seu marido, sometimes you could just say to each other, às vezes você pode dizer um ao outro: I just love you so much I can't put it into words. eu te amo de tal maneira que eu não consigo descrever em palavras. I could just love you to pieces. Eu
Só consigo amar você com todo o meu ser. You are so special to me. Você é tão especial para mim. There's no one like you. Não existe ninguém igual a você. You see, that's how a Christian feels about Jesus Christ. É assim que o cristão deve se sentir a respeito de Cristo. Only 1,000 times more. Só que isso multiplicado por 1000. He is so lovable. Ele é tão amável. He is so perfect. Ele é tão perfeito. He's never done me one thing wrong. Ele nunca fez nada de errado para nós. I've needed every affliction He sent my way. Todas as aflições que eu tinha, Ele mandou embora. I trust Him more than I trust myself. Eu confio nele muito mais do que eu confio em mim mesmo. Paul says, the love of Christ constrains me. Paulo vai dizer que o amor a Cristo me constrange. The love of O amor de Christ, Cristo me the love constrange. of Christ is like the engine of my life. O amor de Cristo é como se fosse o motor da minha vida. And it pulls on the track of my life all the cars behind it. E ele puxa todos os carros no trilho da minha vida. Os vagões. I just love Him. Eu simplesmente o amo. And this is apparent, isn't it, in all of Paul's epistles. This is apparent in all of Paul's epistles. É um parênteses em todas as epístolas de Paulo. If you just read this one page, Se você simplesmente lê essa única página, Jesus Christ, Jesus Cristo, Christ, Cristo, Christ, Cristo, Lord Jesus, Senhor Jesus, Christ, Cristo, Spirit of Jesus Christ, Espírito do Senhor Jesus Cristo, Christ, Cristo, Christ. Cristo. I just read 10 verses. Eu simplesmente passei por 10 versículos. His name is everywhere. O nome dele está em todo lugar. Martin Luther said about Paul, O Martinho Lutero falou a respeito de Paulo. Paul could not keep Christ out of his pen because the Holy Spirit kept Christ in Paul's heart. Paul could not keep Christ out of his pen Paulo não podia manter Cristo longe da sua pena, because the Holy Spirit kept Christ in Paul's heart. porque o Espírito Santo mantinha Cristo no coração de Paulo. You know the old saying, all roads lead to Rome. Vocês conhecem aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. Well, for Paul, all roads lead to Jesus Christ. Para Paulo, todos os caminhos levam. He said to the Corinthians, I determined to know nothing among you except Jesus Christ. Para os coríntios, ele disse, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo Jesus. He wrote to the Colossians, Christ is all and in all to me. Ele escreveu aos Colossenses, Cristo é tudo em todos para mim. So for Paul, everything we have, everything we believe, Para Paulo, então, tudo que nós temos e tudo que nós cremos, we have and we believe in relationship to Jesus Christ. nós cremos num relacionamento em relação a Jesus Cristo. And so Christ is Paul's only theme. Então, para Paulo, Jesus Cristo é o único tema que existe, His only subject, o seu único título, and his only object of faith. o único objeto de fé. It's interesting that in almost all of his letters, Paul is writing to the churches about various problems. É interessante notar que os escritos de Paulo se dirigem a igrejas que estão passando por problemas. And over again, E constantemente he says the answer to every problem is Jesus Christ. ele diz que a resposta a cada problema é Jesus Cristo. Are there divisions in the church in Corinth? Existiam divisões na igreja de Corinto. The answer is Christ divided? A resposta é Cristo dividido. How should you treat your wife? Como é que você deve lidar e tratar com a sua esposa? Like Jesus Christ who loved the church. Como Jesus Cristo que amou a igreja. How should you treat your husband? Como é que você deve tratar o seu marido? As the bride of Christ treats him with respect and submission. Como a noiva dele trata a Cristo com submissão e respeito. How should you forgive each other? Como é que você deve perdoar uns aos outros? As Christ forgives us. Como Cristo nos perdoou. How could you be generous in your giving? Como é que você pode ser generoso no seu contribuir? Like Christ who gave so much for us. Como Cristo que deu tanto a nós. How can you be humble?
Como é que você pode ser humilde? Put on the mind of Christ. Coloque na sua mente a mente de Cristo. You see, for Paul, he loves Christ so much Para Paulo, ele que amava a Cristo de tal maneira that he finds Christ to be the answer for everything, que ele entende que Cristo é a resposta para tudo, for every problem, para todos os problemas. whether he's talking to the lost or to the saved. Seja ele falando para aqueles que estão perdidos ou para os salvos. He says, Christ is all I preach. Cristo é tudo que eu prego. Paulo He's the diz. sum and substance of my ministry. Ele é o resumo e a substância do meu ministério. I just love him with all my heart. Eu o amo de todo o meu coração. For me to live is Christ. Para mim, o viver é Cristo. And then fourthly, E em quarto lugar, to live Christ is to have a growing likeness to Christ. o viver Cristo é viver a semelhança de Cristo. Have you ever seen a couple that has become very old? Maybe they've been married for 60 years. Você já reparou num casal mais velhinho, talvez casados aí 50, 60 anos já? And they're both very old and very gray. Muito velhinhos, cabelos bem grisalhos. And they walk together hand in hand. E eles andam de mãos dadas, meio curvado. And you just can't picture one without the other. E você não consegue imaginar um sem o outro. They can finish each other's sentences. Eles conseguem terminar as sentenças uns dos outros, um do outro. They think alike. Eles pensam parecido. And they almost start to look alike. Eles quase que se parecem. Well, that's how a Christian becomes when he lives Christ. É assim que um cristão se parece quando ele vive Cristo. As we saw from Romans 8 this morning, Como nós vimos em Romanos 8 essa manhã. he becomes conformed to the image of Christ. Ele é conformado ou toma a forma de Jesus Cristo. So he learns to think Christ's thoughts after him. Então ele aprende a pensar os pensamentos de Cristo antes dos seus próprios. He learns to speak like Christ, Ele aprende a falar como Cristo, to act like a Christ, agir como Cristo, to become more like Christ. a ser cada dia mais à semelhança de Cristo. I think the biggest compliment a Christian can ever receive Eu creio que o maior elogio que um cristão pode receber na sua vida is when someone says to you, é quando alguém chega para você e diz: I see Christ in you. eu vejo Cristo em você. That's to live Christ. Isso é viver Cristo. But what does that mean? Mas o que isso significa? I guess it means 1,000 things. Eu creio que pode significar milhares de coisas. John said if everything should be written down about Jesus, the whole world could not contain the books that should be written. João disse no final do seu evangelho, se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, precisariam de milhares de livros para manter o registro. But I think if you boil it all down, I think you can boil it down to 3 things. Eu creio que dá para resumir em 3 coisas. If you become more like Christ, number 1, you grow in having a servant heart like Christ. Primeiro, You grow in having a servant heart like Christ. primeira coisa, você vai desenvolver um coração que onde abunda a graça de Deus. When I was 16 years old, Por um coração de servo. Quando eu tinha 16 anos, I had a brother who was 19. eu tinha um irmão que tinha 19 anos. He came into my bedroom one day Ele veio ao meu quarto um dia. and he said, Joe, I have figured out what life is all about. Ele falou: Joe, eu descobri aquilo que a vida pode ser resumida. And I can say it in one word. E eu posso falar em uma palavra. I said, wow, Eu falei: uau, what's that? o que é? He said, service. Serviço. I said, what? Como é que é? Explain. Então, explica para mim. Well, he said it's quite simple. Ele falou: é muito simples. God made us in Adam Deus to serve God and to serve each other and to serve creation. Deus nos fez em Adão para servir a Deus, servir aos outros e servir a criação. When we fell, we became selfish. Quando houve a queda, nós nos tornamos egoístas. So we became self-centered rather than service-oriented. Nós nos tornamos egocêntricos ao invés de servir aos outros. Now when we get born again,
Quando nós nascemos de novo, and we live by faith, nós vivemos por fé. now we center again on God. We center again on God. Nós olhamos para o modelo em Deus, So we want to serve Him, a maneira que nós queremos servi-lo, and we want to serve our neighbor, e nós queremos servir ao próximo, and we want to serve our creation, e nós queremos servir à sua criação, and we want to serve the church. e nós queremos servir à igreja. And so, by faith, we have our original purpose for why we were created restored to us. Então, quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós temos a ideia do serviço que foi restaurada a partir daquilo que foi estabelecido na criação. And the fruit of that is true happiness. E o fruto disso é a verdadeira alegria. You don't become happy by looking for happiness. Você não se torna feliz buscando felicidade. You become happy by living a life of service, Você se torna feliz vivendo uma vida de serviço, like Jesus. como Cristo. Oh, I said to my brother, that sounds pretty good. Eu falei para o meu irmão, parece bom. 50 years later, I think it sounds very good. 50 anos depois, eu creio que é muito bom. When you become more like Jesus, Quando você se torna como Cristo, you grow in having a servant heart. você vai crescendo e o seu coração vai sendo cada vez mais um coração voltado ao serviço. But secondly, you also grow in developing a loving heart. Mas segundo, você desenvolve um coração amoroso. Jesus was a people person. Jesus era uma pessoa que gostava de lidar com pessoas. He loved people. Ele amava pessoas. He took up little babies in his arms. Ele pegava as criancinhas nos seus braços. He healed the lepers. Ele curou os leprosos. He touched the unclean. Ele tocou os impuros. There was nothing that held Jesus back from people. Não tinha nada que conseguia segurar Jesus de estar com pessoas. To become like Christ Para ser como Cristo is to grow in loving people, significa crescer no amar as pessoas, to grow in loving their souls, amar as almas dessas pessoas, to see every unconverted person as a mission field, olhar para uma pessoa, para cada pessoa não convertida como um campo missionário. to be like Christ is to love as Christ loved. Ser como Cristo é amar como Cristo amou. And then finally, to become more like Christ is to grow in having a humble heart. E por fim, ser como Cristo é ter um coração humilde. He was meek and lowly. Ele estava sozinho e Meek and lowly, humble. ele era humilde, estava sempre sozinho. The se sentindo more, sozinho. the more we're like Christ, the more humble we become. Quanto mais nós somos Cristo, mais nós nos parecemos com Cristo, mais humildes nós seremos. The church father, Augustine, was once asked the question, O pai da igreja Agostinho foi uma vez questionado: what are the 3 most important Christian graces the church needs? quais são as 3 graças cristãs que a igreja mais carece? His answer was humility, humility, humility. E a sua resposta foi humildade, humildade e humildade. So this is what it means to live Christ. Então é isso que significa viver Cristo. To be linked with Christ, Estar ligado, conectado a Cristo, to have my life in Christ, ter a nossa vida em Cristo, to love Christ, amar a Cristo and to have likeness with Christ. e ser parecido com Cristo. All by faith, Tudo isso por fé, for God's glory. para a glória de Deus. Can you say that this afternoon? Você pode dizer isso essa tarde? Are you linked with Christ? Você está conectado a Cristo? Do you love Him? Você o ama? Are you becoming more like Him? Você está a cada dia mais parecido com Ele? Do you find your life in Him? Você encontra a sua vida nele? I don't ask you if you have these things to the degree you want to have them. Eu não estou perguntando se você deseja o nível do qual você deseja essas coisas. Every Christian would like to have more. Todo cristão gostaria de ter mais dessas coisas. More of Christ. Muito mais de Cristo. But I ask you, do you know something of these things? Mas eu estou perguntando se você sabe ou experimenta algo sobre essas coisas. You see, then for you to die is gain.
Se isso for verdade, para você o morrer vai ser lucro. And so Paul can say, for me to live Christ, to die gain. Por isso que Paulo podia dizer, para mim o morrer é Cristo, e para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. But maybe you're thinking right now, Talvez você esteja pensando nesse momento, Paul, you're going too far now. Paulo, você está exagerando aí. Death is terrible. A morte ela é terrível. Death is ugly. A morte é feia. You know, death is never beautiful. De fato, a morte não é bonita. Physically, Fisicamente, when you stand around a coffin, quando você está ali em volta de um caixão, sometimes people don't know what to say, às vezes as pessoas não sabem o que dizer nesse momento. especially as a pastor. Especialmente se essa pessoa é um pastor. You stand with the family, Você fica lá com a família, and especially if it's a person not saved. e especialmente se é uma pessoa que não foi salva por Cristo. Even as a pastor, you don't know what to say. Às vezes como pastor, você não sabe o que dizer numa hora dessa. And then someone breaks the awkward silence. E aí, de repente, alguém quebra aquele silêncio estranho. And they say, doesn't he look good? E aí alguém fala, mas nossa, ele não parece tão bem. And then you really don't know what to say E aí, de fato, você não sabe o que dizer. because he doesn't look good. Porque, de fato, essa pessoa não parece bem. How can Paul say death is gain? Então, como é que Paulo pode dizer que a morte é lucro? Death is separating us from our loved ones. A morte nos separa dos nossos queridos. Death is hard. A morte é dura. And death seems so final. E a morte parece algo que encerra com tudo. Well, think of two things. Pense em duas coisas. Think of what Paul leaves behind, Pensa naquilo que Paulo está deixando para trás. and think of what Paul receives. E naquilo que Paulo recebe. Well, Paul leaves behind some good things. Paulo deixa para trás algumas coisas boas. He leaves behind his friendship with Timothy and with Silas. Ele deixa para trás coisas boas como a sua amizade com Paulo e com Silas e com Timóteo. But guess what? Mas adivinha? In heaven, his relationship will be better with Timothy and Silas than it ever was on earth. No céu, a sua amizade com Timóteo e com Silas vai ser muito melhor do que era na terra. He also leaves behind some bad things. Ele também deixa para trás algumas coisas ruins. He leaves behind this body of sin and death. O seu corpo de pecado e morte deixa para trás. He leaves behind labor and sorrow. Trabalho e as tristezas. He leaves behind a life of temptations, Uma vida de tentação. a buffeting Satan, Uma vida onde ele foi esbofeteado. an enticing world. Um mundo que é sufocante. He will have no more problems with the lust of the eye and the lust of the flesh. Ele não vai mais ter problema com a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. He will leave behind that thorn in his flesh that he never did quite understand. Ele vai deixar para trás aquele espinho na carne que ele nunca conseguiu entender o que é. But more than that, Mas muito mais do que he will leave isso, behind all sin. ele vai deixar para trás todo o pecado. He will no longer have to say, evil is present with me. Ele nunca mais vai dizer o mal está presente em mim. There'll be no more Satan, Não vai haver mais Satanás. no more worldliness, Não mais o mundanismo. no more old nature. Não mais a velha natureza. All evil will be walled out. Todo o mal vai ser lançado para longe. All good will be walled in. Tudo o que é de bom vai entrar nele. No more tears. Não vai haver mais lágrimas. No more pain. Não mais dor. No more night. Não vai haver mais noite. No more dying. Não vai haver mais morte. No more curse. Não vai haver mais maldição. No more temptation. Não vai haver mais tentação. No more temptation to be tempted. Não vai mais haver tentação para ser tentado. To die, gain because of what I leave behind. Para ele, o morrer é lucro por tudo que ele deixa para trás. But even more because of what I receive. Mas muito mais por aquilo que ele iria receber. See, even the very act of dying brings me into close communion with Christ's sufferings. Até o próprio morrer nos faz estar mais conectados com os sofrimentos de Cristo. Dying transforms us into Christ's image. O morrer nos transforma à imagem de Cristo.
Dying gives us the last greatest opportunity we have on this earth to witness for Christ. O morrer nos dá a última e grande oportunidade de testemunhar a Cristo para outros. And dying brings us into the presence of Christ. E o morrer nos leva à presença de Cristo. One old Scottish theologian said this: teólogo escocês disse o seguinte: Death is my wheelchair that will roll me into the presence of Jesus Christ. A morte é a cadeira de rodas que vai me levar à presença de Jesus Cristo. Where wheelchairs are needed no more. Onde uma cadeira de rodas nunca mais vai ser necessária. For there I will be in perfect communion with Christ. Porque lá eu vou ter uma comunhão perfeita com Cristo. I will have a perfect knowledge of Christ. Eu vou ter conhecimento perfeito de Cristo. And perfect joy in Christ. E uma alegria perfeita em Cristo. And I will engage in perfect worship of Christ. E eu vou iniciar uma adoração perfeita a Cristo. I will sing the song of Moses and of the Lamb. Eu vou cantar músicas no que diz respeito a Moisés e o Cordeiro. And I will serve God perfectly. E eu vou servir a Deus perfeitamente. And I will be as holy as Christ is holy. E eu vou ser tão santo quanto Cristo é santo. He will see no sin in his Jacob. Ele não vai ver mais pecado no seu Jacó. And no transgression in his Israel. E não mais transgressão no seu Israel. I will be welcomed into a perfect home. Eu vou ser recebido numa casa perfeita. With perfect mansions. Mansões perfeitas. And perfect saints. Com santos perfeitos. Who will all agree with one another. Que vão concordar em tudo. There'll be no disharmony among the brethren. Não vai mais haver desacordo entre irmãos em Cristo. Even Luther and Calvin will agree on everything. Até Lutero e Calvino vão concordar com tudo. And everyone will be perfect in head and in heart and in hands. E todo mundo vai ser perfeito no que diz respeito a mente, coração e mãos. Everything will be perfect in glory. Tudo vai ser perfeito na glória. And I will be married to Christ. E eu vou estar casado com Cristo. In a perfect utopian marriage. Num casamento utópico perfeito. I will bask in his smile. Eu vou me deleitar no seu sorriso. I will relish his glory. Eu vou I will love his glory. Eu vou amar a sua glória. I will feast in his presence. Eu vou festejar na sua presença. He will be my all and in all. Ele vai ser o meu tudo em todos. With no distractions from this world. E não vai haver mais distrações desse mundo. Here faith will reach its apex. Aqui a fé vai atingir o seu ápice. Some people say you won't need faith in heaven. Algumas pessoas dizem que você não vai precisar da fé no céu. Because you'll be able to see everything. Porque você vai poder ver tudo. And that's true in one way. De fato, por um lado pode ser verdade. But the heart of faith is to trust. Mas o coração da fé significa confiar. And in heaven my hope and my faith and my love will all be perfect. E no céu, a minha esperança, a minha fé e o meu amor, todos eles vão ser perfeitos. Because I will trust perfectly in the Lord Jesus Porque eu vou Christ. confiar perfeitamente no meu Senhor Jesus Cristo. Death will be gain. A morte vai ser lucro. Forever gain. Para sempre lucro. What a glorious thought. Que pensamento glorioso. May I ask you, are you ready to die? Deixa eu perguntar, você está pronto para morrer? Well, the answer to that is, are you really alive? A real pergunta seria, você está de fato vivo? Is Christ your life? É Cristo a sua vida? If Christ is not your life, Se Cristo não é a sua vida, death will not be your gain. a sua morte não será lucro. You will be on your way to hell, Você vai estar a caminho do inferno, which is the opposite of gain. o que é o oposto de lucro. Hell is total loss, O inferno é a perda total, total destruction. uma destruição total. To be always dying and yet never to be dead. Estar sempre morrendo, mas nunca de fato morto. Hell is terrible. O inferno é terrível. But if you're in Christ, Mas se você está em Cristo, death will be your gain. a morte vai ser lucro. Charles Spurgeon put it this way. O Charles Spurgeon, ele colocou dessa maneira: For a believer, death is often not as bad as he fears it will be. Death is often not as bad as you fear it will be. a morte, ela nunca vai ser tão ruim quanto o medo dela é.
And the best way to die, E a melhor maneira de morrer, Spurgeon said, Spurgeon falou, is to be dying every day to your own righteousness é morrer todos os dias em relação à sua justiça and living every day out of Christ's righteousness, e viver diariamente na justiça de Cristo, so that when you have to die, para quando você tiver que morrer, you just have to die one more time, você só vai ter que morrer mais uma vez and you'll ever be with the Lord. e você vai estar para sempre com o Senhor. The Scottish theologian Samuel Rutherford O teólogo escocês chamado Samuel Rutherford put it this way: colocou dessa maneira: build your nest in no tree here on earth, construa o seu ninho em nenhuma árvore desta terra, because God has sold the entire forest to death. porque o Senhor vendeu toda a sua floresta para ser queimada. Live to Christ, Viva a Cristo. Viva Cristo. not for this world. Não para esse mundo. I want to close with two illustrations. Eu quero encerrar com duas ilustrações. The first is about a man named David Livingstone. A primeira é sobre um homem chamado David Livingstone. You know, he was a famous missionary in Africa. Ele era um famoso missionário na África. When he died, Quando ele morreu, the natives loved him so much, os nativos o amavam tanto, they actually cut out his heart and kept it in Africa. eles retiraram o seu coração e mantiveram o seu coração na África. And they sent his body back to England Eles enviaram o seu corpo para a Inglaterra, for an honorable burial at the Westminster Abbey. para um enterro memorável na abadia de Westminster. And as the hearse was going down the street to the Westminster Abbey, E à medida que esse cortejo estava caminhando para a abadia de Westminster, there were thousands of people on both sides of the road, milhares de pessoas estavam de ambos os lados dessa rua, paying their last respects to David Livingstone. prestando sua última homenagem para o David Livingstone. And there were two men in the crowd. Mas tinham dois homens ali nessa multidão. One man was rather poorly dressed, Um deles estava vestido de maneira bem simples, bem pobre, and humilde. standing right next to him was a minister. E ao lado dele estava um pastor. And as the hearse went by, E à medida que o cortejo passava, the poorly dressed man kept saying, "You were right, Davy. You were right, Davy. You were right, Davy." esse homem que estava vestido de maneira humilde, ele falava continuamente: você estava certo, David. Você estava certo, David. Você estava certo. So after the hearse went by, Depois que o cortejo passou, the minister said, What did you mean by saying you were right, Davy?" o pastor chegou para esse homem humilde e falou: o que você quis dizer com você estava certo, David? And the poor man said, E esse homem humilde falou: "I grew up with David Livingstone in the same church. eu cresci com David Livingstone na mesma igreja. And when we got to be teenagers, E quando nós éramos adolescentes, I said to David Livingstone, eu falei para ele: I'm going to go my own way in the world eu vou seguir o meu caminho no mundo. and make myself a lot of money. Eu vou ajuntar para mim muito dinheiro. And someday I will serve the Lord." E em determinado ponto da minha vida eu vou servir ao Senhor. But David Livingstone said to me, Mas o David Livingstone falou para mim: "The only way to live is Christ. a única maneira de você viver é Cristo. And then you will die again." E aí você vai morrer de maneira a lucrar. Now I know that David Livingstone is right. Agora eu sei que David Livingstone estava certo. Which leads me to my second story, O que me leva para a minha segunda história, my last illustration. minha última ilustração. There was a close friend of Charles Spurgeon. Tinha um amigo íntimo de Charles Spurgeon. He was a pastor named Rowland Hill. Era um pastor chamado Rowland Hill. And he was discouraged one day Ele estava desanimado num determinado dia, because there were very few fruits on his ministry. porque ele estava vendo pouquíssimos frutos do seu ministério. And he looked out of his window E ele olhou para fora da sua janela and he saw a pig farmer taking his pigs to market. e ele viu um fazendeiro levando os seus porcos para o mercado. And the pigs followed him right into the slaughterhouse. E os porcos entraram naquele lugar onde os porcos são mortos.
And when the farmer came out without the pigs, E quando esse fazendeiro saiu desse lugar sem os porcos, Roland Hill was there to meet him. Roland Hill was there to meet him. o Roland Hill estava lá para conversar com ele, conhecê-lo. And he said, "How do you do it? E ele falou: como é que você consegue fazer isso? How do you get those pigs to follow you straight to their death?" Como é que você consegue fazer com que os seus porcos os sigam direto para a morte? "Oh," said the pig farmer, "you didn't notice? Ele falou: você não percebeu? As I walked along, I just let out a few crumbs of pig's food every other step or so." Você não percebeu que à medida que eu vou caminhando, eu vou soltando um pouquinho de ração para porco à medida que o caminho vai se seguindo? And for a few crumbs of pig's food, E por algumas migalhas de ração de porco, those pigs will follow me to their death. esses porcos vão me seguir à morte. Don't you be like those pigs, Não seja como esses porcos, like the prodigal son como o filho perdido, who ended up feeding on pig's food que acabou se alimentando de comida de porcos, because you pursued the things of this world. porque você está indo atrás, correndo atrás das coisas deste mundo. By faith, live Christ, Pela fé, viva Cristo, and you will die gain. e você vai morrer pro lucro. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we thank thee so much for this wonderful big text of the Apostle Paul. Gracioso Deus, nós agradecemos por esse grande e maravilhoso texto do apóstolo Paulo. Help us to live Christ, Nos ajude a viver Cristo, to be linked to him, a estar conectados a Ele, to find our life in him, a encontrar a nossa vida nele and to love him, e a amá-lo and to grow in likeness to him, e a crescer à semelhança dele, so that we can die gain. para que nós possamos lucrar com a morte. We pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.